Olá, pessoal. Começando mais um Game Over Podcast. Eu sou o Zero. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2025. E sim, eu fiquei mais uma vez uma semana sem gravar por vários motivos. Na verdade, é bastante enrolação da minha parte também, mas eu tava tendo mais problemas técnicos com o PC. Os vídeos que eu tenho para usar no podcast tava num HD que começou a dar problema. E aí isso foi me irritando, eu tive pouco tempo, pouca oportunidade para gravar também, porque tinha sempre gente em casa, enfim. Eu acho que eu não precisava ficar justificando isso para vocês todas as vezes, mas eu também quero gravar isso para mim, para no futuro lembrar que, nossa, lembra daquela época que estava dando rolo no meu PC e eu instalava coisas e dava problema e eu perdi vários arquivos e tal, tal, tal. Acho que vai servir de registro para mim quando eu reouvir esses podcasts no futuro. Eh, Enfim, no último episódio eu falei sobre, na verdade, o último episódio se chamou Planos para o Ano Novo, com um ponto de interrogação no final, né. Porque apesar de eu dizer que são planos para o ano novo, a única coisa que eu falei naquele episódio foi sobre jogos que eu tenho vontade de jogar esse ano, que eu pretendo jogar esse ano, que eu tenho alguma intenção de jogar esse ano. E eu não falei mais nada sobre planos de fato, né, nada pra minha vida pessoal, nada. Eu falei apenas de jogos. Então eu comecei a pensar, depois de gravar aquele episódio, eh, sobre essa questão de sentido da vida, né, que é o tema de hoje. Porque, assim, sempre nessas viradas de ano as pessoas fazem planos e às vezes muitas pessoas fazem listas, né, de coisas que querem fazer, coisas que querem melhorar na própria vida, metas que querem atingir. E aí, fazendo uma ligação com o meu primeiro episódio, eu tô naquela fase que eu chamei de pós-créditos da vida, que eu tô meio, assim, perdido na questão de encontrar objetivos, encontrar coisas que eu realmente queira fazer, porque eu já conquistei o que é importante pra mim, sabe. Claro que eu tenho, como eu menciono naquele episódio, claro que eu tenho muitas coisas que eu poderia conquistar ainda, né, sucesso financeiro, sucesso profissional, carro chique, uma casa maior e coisas assim, coisas materiais. Mas não são coisas que eu realmente quero, assim, tenho muita vontade, muita ambição de conseguir, sabe. E aí eu fico em um loop na minha cabeça de sempre eu acabo na pergunta: "Pra quê?". Tá, eu poderia, me esforçar mais no trabalho e conseguir uma carreira mais consolidada, uma carreira de mais sucesso, mas aí pra quê, né. Ah, eu teria mais dinheiro, eu teria mais conforto, eu teria mais bens materiais, mas pra quê? Então eu fico nesse loop, né. Poderia fazer coisas, poderia ir atrás disso e daquilo, mas no fim das contas pra quê? Se eu já tô feliz com o que eu tenho hoje, né. Então, o episódio passado, a virada de ano recente, apesar de a gente já estar em fevereiro, fica me trazendo esses pensamentos na cabeça de sentido pra vida e não só isso, no episódio 11 eu conto um pouco sobre algumas situações bem chatas da minha vida, e tem uma bem séria acontecendo também, na verdade, né, que é relacionada a problemas de saúde. Como eu falei naquele episódio, eu não quero ficar comentando isso aqui pra não parecer que eu tô transformando uma parte séria e grave da minha vida em entretenimento ou nada do tipo, mas a minha mulher tem uma tia que tá com sérios problemas de saúde e ela está bem pessimista com a situação. Ela, enfim, como eu disse, eu não quero entrar em detalhes, mas é aí pensando sobre isso e vivendo toda essa situação, às vezes a gente vai conversar e ela me traz esses questionamentos sobre vida e morte, né? E sendo assim, vamos supor que na melhor das situações, na melhor das hipóteses, esse problema que essa pessoa está tendo, na verdade ainda não foi diagnosticado. Então, por mais que a gente esteja pessimistas com a situação, ainda existe uma possibilidade de não ser nada tão grave assim e poder ter uma cura, né? E só que aí um dos questionamentos que a minha mulher me trouxe foi esse, né, de mesmo se fosse a melhor das hipóteses, fosse uma coisa que tem cura, que não seria tão grave no fim das contas,
um dia essa hora vai chegar, sabe? De você ver os seus parentes adoecendo e envelhecendo e eventualmente morrendo. E aí é mais um motivo que, né, que me fez pensar em toda essa questão de sentido da vida, o que será que tem depois e etc. É muito estranho, né? Eu acho que ninguém nesse mundo ainda chegou a uma resposta decente sobre todos esses questionamentos. Qual que é o sentido da vida? O que cada um deve fazer? Enfim, e além disso, além dessas coisas que eu já falei, eu também tive umas conversas com um amigo recentemente que estava comentando sobre a vida dele. E também esse mesmo problema, parecido com o meu, na verdade, não é exatamente o mesmo, mas parecido com o meu nesse sentido de não ter muito um norte para a vida, sabe? Não saber muito bem o que quer fazer, tanto profissionalmente como pessoalmente. No caso dele é um pouco pior que o meu, digamos, porque assim, eu tenho muitas dúvidas do que fazer com a minha vida profissionalmente. Eu, pessoalmente. Eu tô trabalhando na tradução, como eu já mencionei nos episódios anteriores, eu tô fazendo tradução e moderação de conteúdo. É um trabalho muito confortável para mim, eu trabalho de casa, eu ganho bem para os meus padrões de vida, já falei isso. E, enfim, é um bom trabalho. São bons trabalhos, né? Porque é mais de um, no caso. E só que não é uma coisa assim que, nossa, esse era o meu sonho, como eu queria trabalhar com isso. Eu sempre quis, sempre tive curiosidade de trabalhar com isso, porque eu aprendi inglês com videogame, e aí eu ficava imaginando como seria legal poder trabalhar traduzindo jogos, por exemplo. E hoje em dia eu consigo fazer isso. Eu já tive o meu nome acreditado em um dos jogos que eu traduzi. Um jogo até que grande, até que famoso, que eu não vou mencionar aqui porque eu quero continuar anônimo, mas eu já tive essa conquista na vida, que é uma conquista legal, bem legal, né? Você vê o seu nome nos créditos de um jogo. Mas, assim, eu vou dizer que eu fiquei super feliz, super, nossa, eu atingi um sonho. Não foi bem isso, cara. Infelizmente, assim. E aí, conversando com esse amigo, ele estava falando que ele é parecido comigo nesse sentido, que ele faz as coisas eh, pelo, assim, eu ia falar que eu faço as coisas pelo dinheiro, aí fica feio, né? Não é bem isso que eu quero dizer. Só que assim, a gente trabalha porque a gente precisa. Eu acho que essa frase é melhor. Não tem uma coisa que eu gostaria de fazer, de trabalhar, que eu ia ter muito prazer naquilo, sabe assim? É isso que eu tô querendo dizer. Ele também tem a formação dele, ele consegue alguns trabalhos nessa área que ele é formado. Só que ele também falou, como eu tô falando aqui agora, não é aquela coisa que, nossa, como eu gostaria de ter um grande sucesso nessa área e ser reconhecido e tal. Não, o problema é conseguir dinheiro. E ele passou por alguns momentos mais difíceis, que tinha poucos clientes. E aí ele comentou isso, que eh, nos tempos recentes ele estava preocupado com as contas, né? Ele estava sem emprego, estavam aparecendo poucos trabalhos na área que ele é formado. E aí ele precisava achar alguma coisa para fazer. Situação muito parecida com a minha mesmo, há alguns tempos atrás. E fica essa coisa, né, de que o problema é o dinheiro. Não é que eu queria trabalhar numa coisa e eu não consigo. Não, se aparecer alguma coisa que me pague bem, né, desde que não seja nada ilícito, nada indecente, etc., eu vou trabalhar naquilo para poder pagar minhas contas e fazer o que eu gosto, né? Manter os meus lazeres, meus gastos com lazer e etc. E aí o caso dele é um pouquinho pior que o meu, como eu disse, porque assim, eu tenho muito essa coisa na área profissional, mas na parte mais pessoal, na parte dos hobbies, eu tenho essa minha paixão pelos games. É, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, assim. E tipo, é uma paixão mesmo, sabe? Eu sempre tô com vontade de jogar alguma coisa, eu sempre tô vendo os jogos que eu quero jogar ainda no futuro, que eu quero rejogar no passado, como comentei no episódio anterior. E é uma coisa que eu sempre quero estar tendo contato, sabe? Eu até falei pra ele, tipo assim, quando você tá trabalhando, quando você tá fazendo uma coisa muito chata, que você não quer fazer, que você queria se livrar logo daquilo na sua vida, no lugar de estar fazendo essa coisa chata, você gostaria de estar fazendo o quê?
Se perguntarem pra mim, eu ia dizer que eu quero estar jogando, né, muito provavelmente. E aí ele não tinha uma resposta muito certa pra isso, sabe. Ele falou que a primeira resposta foi "não sei", foi de fato um "não sei", e depois ele começou a falar sobre coisas que ele faz pra se distrair, né, que é ficar vendo vídeos na internet e procurando coisas, curiosidades, né. Ele gosta de ver vídeos sobre vários assuntos também, eh carro, moto, e países, e viagens, e etcétera. Ele vê coisas sobre tudo. Só que não tem um ponto específico como eu tenho os jogos, sabe. E eu achei interessante isso, porque eu sempre me martirizei muito por não ter essa área profissional pela qual eu sou apaixonado, como eu vejo muitas pessoas falando, sabe. Eu sempre cito o exemplo do Arthur Petri, recentemente, que ele falou que é apaixonado por rádio e comunicação desde criança, e ele já brincava que ele tinha a sua estação de rádio e ficava gravando coisas. E a Lucilena da Nova Acrópole também. Eu lembro de uma palestra que ela dá palestras de filosofia para quem não conhece, inclusive eu recomendo muito o canal Nova Acrópole, é maravilhoso. Uma vez em uma palestra dela, ela falou assim que num dia que ela não deu aula para ninguém, num dia que ela não foi, dar uma palestra, dar uma aula, ensinar as pessoas sobre filosofia, ela fica mal, ela se cobra e, sabe, falando que ela encontrou a sua vocação na vida. E eu não tenho isso, profissionalmente falando, né, mas eu sempre tive essa paixão pessoal pelos jogos, né, por histórias de videogame, não só de videogame, claro, o videogame é a mídia principal que eu consumo, que eu mais gosto, mas eu sempre gostei muito de histórias no geral, né, de ficção. Então, videogame, filmes, anime, etcétera. E as músicas entram muito nisso também, claro que músicas é menos a parte da história e mais a parte musical em si, mas a música também é uma grande paixão na minha vida. Mas aí na parte profissional, né, essas coisas não me rendem dinheiro no fim das contas, são só acabam sendo só hobbies. As outras pessoas classificariam isso na minha vida como hobbies, né. Então, eu sempre me martirizei muito por essa coisa, por não ter essa vocação profissional que algumas pessoas têm. E aí eu achei esse caso desse meu amigo que, até no hobby, ele é meio perdido, ele não sabe muito bem o que quer fazer da vida, né. E eu acho difícil mesmo, tipo, eu consigo entender. Claro que eu acho estranho ele não ter encontrado ainda o hobby, o que ele gosta de fazer tanto assim na vida, pessoalmente falando, mas como eu tenho isso na parte profissional, eu consigo entender também. É difícil você olhar para as coisas e não ver um motivo para fazer as coisas, sabe. Eu sou meio assim com a vida profissional hoje em dia. Como eu falei no começo, né, eu poderia tentar ir atrás de mais sucesso e mais clientes e mais retorno financeiro, e aí volta no pra quê. Eu teria essa vida mais confortável, teria mais bens materiais, mas se eu tô contente com o que eu tenho hoje, valeria o esforço de eu ir atrás de tudo isso? Sabe? Então eu fico sempre nesse loop infernal e acabo não me resolvendo, e eu tento colocar esse pra quê em tudo, né, eu fico procurando motivos pra fazer as coisas, e motivos mais profundos, né. Como eu disse, tá bom, o pra quê seria para ter dinheiro, para ter sucesso profissional, mas aí eu pergunto pra que ter essas coisas também? Então eu fico nesse loop sempre, e procurando motivos para fazer as coisas e nunca encontro e fico preso e não ajo como eu deveria agir talvez, ou não deveria também, porque para quê, né? Então, são os pensamentos que ficaram passando na minha cabeça por aí. E aí com tudo isso, eu lembrei de uma frase que eu vi na série Round Six uma vez. Para quem ainda não assistiu, eu vou falar spoilers agora. Depois eu marco na descrição do vídeo para você pular o tempo aí. Enfim, spoilers. No final da série, a gente fica sabendo que aquele velhinho, eu não vou lembrar o nome de nenhum personagem dessa série agora, porque já faz tempo que eu vi, mas a gente fica sabendo que aquele velhinho é, na verdade, um dos criadores do jogo, né? Se não for o principal criador do jogo. E ele já tá no hospital, ele tá bem mal, e aí o protagonista vai visitar ele, e ele
ele fala uma frase pro protagonista que me marcou bastante. Eu fui procurar ela pra ter certeza de como era a frase exatamente, apesar de eu já lembrar dela mais ou menos, mas eu queria ver exatamente como ela estava escrita e eu achei 2 versões para essa frase, 2 traduções no caso, né, diferentes. Ele fala pro protagonista assim, "Você sabe qual é a semelhança de uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre?" E aí uma das versões que eu achei é: "Nenhum dos 2 tem prazer na vida." Ou então, a outra versão é: "Viver não é divertido para nenhum dos 2." E assim, eu concordei muito com essa frase quando eu ouvi ele dizendo. É claro que eu nunca tive em nenhum dos 2 extremos, né, nem da pobreza e nem da riqueza, mas eu consigo ter uma ideia, né, eu consigo imaginar o porquê. Ele não explica tanto e não entra em tantos detalhes de o porquê ele acha isso na série, mas eu consigo imaginar o porquê ele quer dizer isso. E assim, imagina uma pessoa extremamente pobre, né, uma pessoa que a vida dela acaba sendo sobreviver, né. As preocupações dela vão ser arrumar dinheiro para se sustentar, para sobreviver. Talvez se ela não tiver nenhuma casa, né, na pobreza extrema, opa, se ela não tiver nenhuma casa, se for situação de pobreza extrema mesmo, ela vai se preocupar muito com com a sobrevivência, onde vai passar a noite, o que que vai comer e etc. Ou então mesmo se for uma pessoa que tem uma casa, tem uma família talvez, mas está afundada em dívidas, né, e aí a preocupação passa a ser a cuidar da sua família, também colocar comida na mesa, obviamente, e pagar as contas enfim, a pessoa não consegue ter um prazer na vida, né, não consegue se divertir, nas palavras do velhinho. E eu acho que para os ricos, né, no outro extremo, no outro polo, né, da riqueza extrema, já é o oposto, obviamente, mas acaba no mesmo problema, porque, tipo assim, você tem a você pode fazer tudo o que você quiser, na hora que você quiser. E aí as coisas vão perdendo a graça, né. Tem o exemplo famoso da Nutella, né. Imagina você comer Nutella todo santo dia. Você imagina Nutella, né, aquela coisa que todo mundo adora. Mas aí imagina você comer todo dia, a hora que você quiser. É fácil imaginar que enjoa, né. É fácil imaginar que aquilo vai perder a graça. Não é mais especial como era quando você podia comer uma vez por ano, né. Então consigo imaginar que uma pessoa extremamente rica, deve ser no mínimo difícil para ela encontrar prazer nas coisas depois de um tempo, né, depois de muito tempo tendo vivido na riqueza extrema, e já tendo se acostumado com essa vida de facilidades e etcétera. Claro que vão ter problemas de diversos níveis, mas entende? A frase do velhinho, no fim das contas, eu consegui entender o porquê que alguém pensaria nessa frase, por que alguém concordaria com essa frase. Dá pra imaginar bastante isso. Eh outro exemplo na ficção também, sobre pessoas extremamente ricas que perdem a graça na vida, essa é um pouco mais pesada, que é o filme do Albergue. Pra quem já assistiu, talvez lembre do que eu quero dizer. Tem um dos caras que, deixa eu ver, eu acho que é melhor eu falar um pouco sobre o filme antes, né. Acho que é um filme famoso, todo mundo sabe do que é mais ou menos, mas pra quem, caso não tenha assistido, é um filme sobre jovens que que fazem turismo. Eu não lembro para qual país eles vão exatamente no filme, mas eles acabam sendo capturados. Eles encontram uma rede de super ricos que basicamente traficam pessoas. E essas pessoas traficadas geralmente são turistas que eles pegam, justamente por a pessoa não conhecer muito bem o lugar onde eles estão, tem aquela inocência. Geralmente eles pegam pessoas mais jovens mesmo, mais inocentes, mais ingênuos, né? E aí eles basicamente prendem a pessoa e fazem o que querem com a pessoa, né? Torturas e abusos e etc, etc. E aí, um desses super ricos que faz isso com as pessoas nesse filme, tem um momento do filme que ele
ele vai explicar mais ou menos o porquê que ele tá fazendo aquilo, né? E ele fala que ele já fez de tudo na vida, tudo que o dinheiro poderia oferecer pra ele, ele já fez. Ele já viajou para todos os lugares possíveis, ele já ficou com todos os tipos de mulheres, ele já experimentou tudo que a vida poderia oferecer pra ele. E aí começou a perder a graça, né? Ele não tinha mais prazer nas coisas, ele não via mais sentido nas coisas. E a coisa que ele encontrou que devolveu a vida pra ele, devolveu o prazer pra ele, foi sequestrar pessoas e torturar e matar e fazer coisas horríveis que acontecem no filme. E assim, eu tô usando um exemplo bem extremo aqui, um exemplo da ficção, mas é mais um exemplo que existe aí, né? Que alguém já pensou sobre isso, os produtores do filme pensaram sobre isso e ilustraram essa situação de alguma maneira. E eu não duvido que isso exista, sabe? Aliás, a gente sabe, entre aspas, né, que esse tipo de coisa existe na vida real, inclusive, né? Tráfico de pessoas e tortura e etc. Não sei se são, não, se por esses motivos que eu tô falando aqui hoje, mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem na vida real também muitos exemplos de pessoas ricas que não têm esse prazer, esse gosto pela vida mais, né? Se você digitar famosos com depressão na internet, você vai encontrar vários exemplos por aí. Eu não anotei ninguém aqui, mas lembrando alguns de cabeça, dos mais famosos pelo menos, nós temos Jim Carrey, Lady Gaga, é, eu lembro daquele cara que, deixa eu tentar lembrar o nome dele, Hugh Laurie, que é o ator que fez o Dr. House. Na época que eu assisti ao House, eu fiquei bastante viciado, e eu pesquisei um pouco sobre os atores e tal, e eu lembro de que ele tinha depressão clínica, né? Confirmado clinicamente que ele tinha depressão. O The Rock, eu acho que tem depressão também. Justin Bieber. O Whindersson Nunes, para citar um brasileiro, né? Mais perto da gente aqui. Enfim, não são raros os exemplos de pessoas ricas que têm problemas mentais, né? Então, evidências de que o dinheiro não traz felicidade, acho que a gente tem de monte por aí, né? Eu acho que não é raro. Acho que é comum, inclusive, os famosos playboyzinhos, né? Você vê jovens por aí, filhos de pais ricos, que se enchem de drogas, ou então que vivem a vida no limite, no sentido de arriscar a própria vida mesmo, sem ter muito cuidado. Carros rápidos, esportes radicais, sabe? A pessoa tá buscando, de certa forma, sentir coisas, né? Sentir emoções, porque o mais básico para ela já não tem mais graça, não tem mais sentido, não tem mais emoção. Então ela tem que apelar para drogas mais fortes, ela tem que apelar para correr com carros super caros, né? A gente teve exemplos recentes aí do P. Diddy. Na verdade, eu não tenho certeza. Eu ouço muita gente falando P. Diddy. Eu já ouvi falar que é Puff Daddy também. Eu não tenho certeza do nome do cara, mas eu acho que todo mundo sabe do que eu tô falando aqui, né? Altos escândalos por aí. Mais exemplos da vida real de como os super ricos vivem sua vida. Claro que é um caso bem específico de Hollywood, da indústria da música e tal, mas é um bom exemplo, né? Um bom exemplo de ricos fazendo cagadas por aí, né? E claro, eu não tô falando que o problema são os ricos ou que ricos sempre fazem isso, mas eu tô trazendo aqui essa questão do dinheiro não trazer felicidade, né? De imagina você ter dinheiro suficiente para fazer o que você quiser e isso não te completar no fim das contas, né? Então eu volto nessa questão do pra que a gente tá aqui no fim das contas, né? Porque se você tem recursos para fazer tudo o que você quer e isso não te faz feliz, qual que é a da vida, né? Entende o que eu tô falando? É muito estranho, cara. É difícil, né? É um problema bem difícil. Um problema que a humanidade ainda tem até hoje, depois de milhares e milhares de anos nesse planetinho estranho nosso aqui, né? Eu
Eu falei no episódio 10 desse podcast sobre a sorte de ter problemas. Eu acho que você tem que ter uma sorte de ter as coisas num certo equilíbrio, sabe? É ruim estar em qualquer um dos polos extremos, como o velhinho do Round Six disse, é ruim você ser extremamente pobre, é ruim você ser extremamente rico. Talvez você tenha que ter a sorte de a sua vida te jogar numa situação ali no meio, sabe? Você ter um dinheiro para você poder curtir a vida de vez em quando, né? Viajar de vez em quando, algumas vezes por ano, ter o lazer que você gosta, mas ao mesmo tempo precisar trabalhar também, precisar enfrentar problemas para não estar sempre ali sendo bombardeado por prazer o tempo inteiro e aí os prazeres perdem a graça, sabe? E ao mesmo tempo, claro, ter prazer de vez em quando e não só estar enfiado em trabalho e dívidas o tempo inteiro. Então, eu acho que o ideal para o ser humano é esse. Caramba, tá fugindo as palavras agora. Esse meio, sabe? Ter esse equilíbrio. Isso, equilíbrio. É uma boa palavra. O ideal para o ser humano seria estar numa situação de equilíbrio. E então, nenhum dos dois extremos, nenhum dos dois polos, né? E sei lá. É estranho porque às vezes eu sinto que eu tô nessa situação, né? Como eu disse, eu ganho bem para os meus padrões, mas eu não sou rico, não sou milionário, não sou nada desse tipo. E mesmo nesse ponto que eu tô, eu já fico com esses questionamentos, né? Então, sei lá, eu acho que é uma coisa que talvez nunca vá embora, né? Uma coisa que você vai se questionar sempre. Não sei, talvez eu espero, na verdade, encontrar um sentido e uma motivação maior para viver conforme eu vou amadurecendo e eu vou aprendendo e ganhando sabedoria, etc., com a idade. Mas eu não sei. Eu acho bem provável que sempre vai ter algum questionamento no fim das contas, né? Enfim, se fossem para perguntar qual que é o sentido para mim, eu acho que eu diria que a resposta que eu mais gosto é que você encontra, assim, a vida não tem um sentido prévio que você tem que descobrir qual que é o sentido. Ele não tá por aí para você encontrar em algum lugar, olha, este é o sentido da sua vida. Eu acho que cada um tem que dar o sentido para sua própria vida, baseado naquilo que gosta, baseado nas pessoas ao redor que são importantes, baseado naquilo que é importante para você, no fim das contas, né? É você que tem que dar esse sentido, você que tem que encontrar esse sentido. Para alguns é mais fácil, para alguns é mais difícil. Como eu disse, eu tô atrás de algumas pessoas aí que têm uma vocação profissional, pelo menos desde pequeno, mas eu tô na frente de outras pessoas que nem sequer têm um hobby, né? Então, no fim das contas, é uma busca constante para todo mundo. E eu acho que é isso aí. Eu acho que você tem que encontrar isso. Tá sempre buscando e uma hora você encontra. Talvez você encontra por partes, né? Como eu encontrei algumas paixões na vida já, mas por isso não me dá dinheiro ou reconhecimento profissional. Eu fico pensando, será que eu devia focar tanto nisso na minha vida? Eu não devia fazer coisas mais importantes, entre aspas? Mas aí, o que seria importante? Porque qual que é o sentido das coisas? Enfim, cá estou no loop infinito de novo, né? E... Mas é isso aí. É claro que eu não tenho uma resposta para qual é o sentido da vida. Espero que você não tenha entrado nesse episódio esperando por isso, porque seria fácil demais para você também, né? Encontrar um cara anônimo por aí que desse uma resposta para a pergunta que não tem fim, que não tem resposta e nunca teve para ninguém, né? Mas é isso aí. Acho que essas são as reflexões de hoje. Antes da gente ir para as recomendações de músicas, como eu sempre faço aqui, eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu já devia ter feito nesse canal, que é falar o meu e-mail para algum possível ouvinte por aí, mandar alguma mensagem compartilhando experiências também, pra gente se comunicar, como é uma coisa que eu disse que eu queria fazer desde o começo com esse canal, que é me conectar com pessoas e trocar experiências e tal. Eu acho que esse é um bom episódio para eu introduzir este e-mail, né? Já que é um assunto que pode dar o que falar. E me conta aí, né? Me manda um e-mail.
contando sobre sua vida, suas experiências, o que você achou desse episódio, qual que é o sentido da vida para você e etc. O que você quiser. Claro que temos um tema nesse episódio aqui, mas o e-mail vai servir para a gente se comunicar no geral, falar de qualquer coisa. Só tô dando a dica para esse episódio aqui porque, né, como eu disse, é um assunto que pode dar o que falar. Enfim, o e-mail é gameoverpodcast22@gmail.com. Eu vou deixar na descrição também para ficar mais fácil para todo mundo. E, de novo, mande aí seu e-mail. Conversa comigo. Se comunica comigo aí. Conta suas experiências de vida, conta o que você está achando do podcast, me dê dicas de temas para episódios e etc. Pode falar aí sobre o que você quiser. Vamos conversar, né? Enfim, vamos para as músicas então. Essa semana é engraçada a recomendação de música, porque eu citei em algum dos episódios anteriores que eu gosto de coisas que ninguém conhece e de coisas que inclusive nem tem no Spotify. E eu, com meu talento para gostar dessas coisas, encontrei mais uma banda que se encaixa nessa descrição. Eu tava vendo um vídeo de músicas desconhecidas com meu pai, dos anos 80, e aí uma das bandas me chamou bastante atenção. Eu fui atrás e gostei bastante de um álbum deles. A banda se chama Saraya. Eles são do finalzinho de 1980, uma banda de rock. Parece que realmente ficaram bem pouco conhecidos. Eles fizeram só 2 álbuns e sumiram aí do mundo artístico. Parece que a vocalista se casou, teve filhos e saiu dessa vida de cantora. Mas eu gostei bastante. Eu ouvi o primeiro álbum inteiro. Ainda tô pra ouvir o segundo, provavelmente eu vou nos próximos dias. E eu queria recomendar então as músicas que eu mais gostei do primeiro álbum. A música que me fez conhecer eles, que eu vi nesse vídeo com o meu pai que eu comentei, foi a Back to the Bullet. É um rockzinho, popzinho, e bem legal, bem divertido. Aí eu gostei bastante dessa música, fui atrás do álbum e vou citar então algumas outras aqui que eu gostei bastante. Teve a Fire to Burn, que no começo a Back to the Bullet estava sendo a minha preferida do álbum, mas essa Fire to Burn eu acho que tá crescendo mais, cada vez mais no meu conceito, e tá tomando o primeiro lugar. Essa música é engraçada, inclusive, porque eu sou bem chato com questão de letra de música, e hoje em dia tem praticamente 90% das músicas que tem por aí fazem referência a coisas sexuais e travei. Então, músicas com referência, com letras sexuais e palavrão e esse tipo de coisa. Não sendo moralista aqui, não querendo bancar o decentinho, eu também tenho músicas que têm referências sexuais. Tem uma banda que eu gosto que é bastante zoeira, que eles falam de sexo em muitas músicas, que é a The Darkness. Posso falar deles em outro episódio também. Então, o problema não é fazer isso em si, pra mim. O problema é que as pessoas só focam nisso, sabe? Nossa, muda de tema, tem mais coisas pra se falar por aí. E essa música, Fire to Burn, eu achei que ela falaria sobre isso, porque o refrão ela fala Fire to Burn through the night, que é tipo fogo pra queimar através da noite, durante a noite, vamos dizer assim. E eu achei que seria alguma referência sexual, mas quando eu fui ler a letra inteira, ela tá falando de um sentido mais de energia mesmo, sabe? De determinação. E essa coisa de encarar a vida é bem legal. Eu gostei bastante do sentido dela e cresceu muito no meu conceito também. É uma música para te dar energia mesmo, sabe? Que mais? Temos também a Gypsy Child, que eu gostei bastante. E uma mais calma deles, essas 3 que eu falei primeiro são mais de rock mesmo, mais enérgicas. Só que essa última que eu vou falar agora é a Saint Christopher's Medal, que é uma música bem mais calma, bem mais bonita mesmo, sabe? Não é tanto rock. E ela tem uma letra interessante sobre crença. É, ela fala do medalhão de São Cristóvão que ela tem e que a igreja meio que não considera ele mais um santo. E ela se pergunta como é que vai ser o mundo depois que não tiver mais nada pra gente acreditar. É uma letra bonita, tanto a letra como a música em si, instrumentalmente falando, tem um solo de guitarra bem bonito.
Eu gostei bastante dela também. Enfim, então fica aí a recomendação da banda Saraya. Procurem no YouTube porque eles não têm no Spotify. Eu acho que tem uma música deles no Spotify só, pelo que me falaram, né? Porque eu mesmo nem tenho Spotify. Então procurem no YouTube. O primeiro álbum deles, que é esse que eu falei hoje, se chama Saraya mesmo. Não tem nenhum outro nome. É o nome da banda. Enfim, por hoje é isso então. Muito obrigado para quem ouviu aí e a gente se vê numa próxima. E me mandem e-mails. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.